Oi pessoal, bom dia. Então nós estamos aqui hoje no 6º encontro, do projeto Cuidados da Pessoa na Jornada Oncológica, que a gente tem promovido aí pela AMUC. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o impacto do diagnóstico de câncer na qualidade de vida dos homens. Então, nós trouxemos aqui alguns profissionais e também alguns ex-pacientes e pacientes para a gente bater um papo um pouquinho sobre essa questão dos cuidados aí da saúde masculina. Então, a gente vai iniciar com a apresentação dos participantes e peço que vocês, se tiverem alguma dúvida durante essa live, pode enviar que a gente vai estar respondendo aqui. Então eu vou iniciar com o Leonardo, Leonardo, vou pedir que você se apresente um pouquinho para a gente começar o nosso bate-papo. Bom dia a todos, meu nome é Leonardo Andrade, eu sou oncologista clínico do CEOF. É um prazer estar aqui com vocês, eu agradeço pelo convite. Eu acredito que isso, independentemente da situação de já ter um diagnóstico ou se a gente for falar de prevenção, falar sobre o câncer é necessário, né? A gente sabe que a gente vive num país onde a boa parte das pessoas não tem acesso, né, a maior parte de informações sobre saúde e especialmente quando a gente fala na temática do câncer. Eu acredito que esses métodos por exemplo, isso que a gente está fazendo hoje, e principalmente com acesso à internet que multiplica isso, né, que a gente não consegue nem calcular o tamanho que a rede social consegue fazer ao acesso à informação, é fundamental. Eu acredito que somente munindo as pessoas de informação a gente vai conseguir diminuir tanta desinformação, tanto estigma, tanta, fake news e tudo que envolve a temática do câncer, né? Claro, é uma doença que a gente diz, ninguém quer ter, ninguém escolhe, mas para isso a gente tem que munir as pessoas de informação, de estratégia e de tantas outras coisas que existem e que, independentemente de classe social e de acesso a serviço público ou a serviço privado, a gente consegue melhorar a qualidade de vida tanto de homem quanto de mulher. Muito legal, isso é uma fala muito importante, né? Esse projeto, a gente tem essa oportunidade de estar transmitindo, nós estamos aqui presencialmente, mas temos essa oportunidade de disseminar essa questão da informação e de combater o que você falou, que tem muito, né? Que é a parte da desinformação, inclusive quando a gente fala da saúde do homem mesmo, né? Então, a gente tem aqui hoje o Rodrigo. Rodrigo, se você puder comentar um pouquinho aí de quem é você, como que você veio parar aqui. Bom dia, estimados, tudo bem? Cumprimentei que todo mundo que está aqui primeiro, que é importante a gente estar no olho, né? Eu tenho dois casos. Meu diagnóstico veio há 4 anos, eu tive câncer de testículo, que é tarde para homens, né? Geralmente são meninos de 20 e poucos, eu tive com 39, então eu também sou aquele fora da curva, que o que houve, né? Depois eu detalho isso. Mas eu tinha um histórico emocional importante, que a minha mãe morreu de câncer. Então eu vivi 2 períodos, né? O Rafa já me conheci nesse período, minha mãe morreu em 2000. E era outra realidade, né? Então imagina, 20 anos depois, eu tive um caso meu para dar. Então, para nossa família foram 2 momentos muito importantes. Eu acho que é muito relevante a gente trazer essas relações também, que vão acabar, às vezes, em exames que a pessoa faz, se ela tem uma propensão, então tudo isso vai impactar. Mas, de toda forma, estou aqui, me sinto muito bem, já faz 4 anos, e não é o que acontece, minha mãe dizia, não é o que acontece, é o que tu vai fazer diante daquilo que acontece. Então, a nossa capacidade de reação, eu sou um pouco histórico assim na vida, né? E isso vai nos movimentar. Diante daquilo, o que tu pode fazer? O que depende de ti? Então, acho que a gente sai muito mais fortalecido. Conseguir falar sobre isso, com homens também, eu entendo que homens em geral falam menos sobre as suas emoções, sobre a sua saúde, né? Tem um monte de questões que envolvem saúde, tanto emocional quanto física dos homens. Mas se nós, homens, não ampararmos uns aos outros, né, se a gente não encontrar essa relação que é muito importante, não dá para esperar que de outra forma aconteça. As mulheres, em geral, são mais acolhedoras desse espaço, né? E os homens não conversam. Então, quanto mais nós tivermos essa possibilidade e a força de abrir essa conversa, mais confiantes nós estaremos. Nós temos, acho que também socialmente, uma carência de boas referências masculinas mesmo, né?
as mulheres são muito protagonistas em muitas coisas. Então, tentar construir isso também, mostrar de como nós podemos e devemos fazer isso também. Obrigado. É engraçado que é muito importante o que o Rodrigo falou, né? Eu acho que a gente estava discutindo um pouquinho aqui antes de começar a gravação sobre a dificuldade de a gente trazer os homens para esse espaço, né? Que tem toda uma construção histórica do que é papel do homem e da mulher, e a mulher acaba assumindo de certa maneira e também sendo pressionada a assumir esse papel de cuidar, né? Então, muitas vezes nas consultas a gente vê basicamente os homens tendo que ir junto com as suas companheiras, né? Senão eles se sentem mais desconfortáveis. E por outro lado, as mulheres acabam indo muitas vezes sozinhas nas consultas quando recebem esse diagnóstico, né? E o Rodrigo falou uma coisa importante, que é a dificuldade do homem conversar, estar nesses espaços, né, em comunidade. Mas a gente não vê também só a dificuldade de conversar em grupo, mas também de uma conversa mais individual, né? Então a gente tem aqui o Daniel, que é psicanalista, né? Eu gostaria que você comentasse um pouquinho o que você percebe mais no dia a dia em relação a essa dificuldade quando a gente avalia a questão de saúde masculina. Então, muito bom dia, meu nome é Daniel Félix, sou psicanalista, né? Além da atuação na clínica, né, em psicanálise, também faço um trabalho já há muito tempo dentro junto à AVOC, né? E muito satisfeito de estar aqui nessa manhã, nesse acolhimento caloroso de vocês e poder, por meio dessa roda, né, que certamente é bastante enriquecedora, a gente possa tocar essas questões e desconstruir, né, isso que o Dr. Leonardo falou e o Rodrigo também, né, falar em torno de como que é essa relação a partir do diagnóstico, essa questão psíquica e como que os homens se fazem diante disso também. Você quer fazer uma pergunta, Graça? Então, eu queria conversar com o Dr. Leonardo, assim, para a gente saber quais são os maiores desafios, além das dificuldades de se expor. Eu acredito que, assim, o homem, ele traz, quando a gente fala especificamente na população masculina, ele traz, primeiro, uma série de estigmas, né? O homem, primeiro, historicamente, ele não aceita ser paciente, ele não aceita ser o doente, né? Ele é como se fosse uma imagem proibitiva, né? E aí, quando ele se torna, isso eu falo, tem gente com mais propriedade, né, que eu para falar assim, mas quando a gente vê o paciente, ele tem duas transformações, porque ele chega com aquela imagem que eu não posso ser doente, não sou doente, e depois, por exemplo, quando ele entra em tratamento, a gente já vê aquela postura mais passiva, que nem eu digo, né, oferecendo, colocando na mão da mulher ou de quem está com ele durante a consulta o papel de responsabilidades, assim, que nem eu digo. Que nem a gente estava conversando antes, e eu acho bem interessante esse dado. É um dado americano, mas a gente consegue, como boa parte das análises oncológicas, a gente consegue ver, trazer isso para a nossa realidade também. Uma análise americana mostra que mais de 50% dos pacientes que procuraram um atendimento oncológico foi porque a mulher ou outro familiar marcou. Outra percentagem ainda alta é porque o serviço de saúde fez a busca ativa, e muito pouco, né, menos de 10% foi o próprio homem ou paciente masculino buscando o atendimento. Eu acredito, e isso não é falando só na parte da população masculina, mas de uma forma geral, tem um estigma da doença. Tem um estigma que, assim, ninguém tem problema de chegar aqui e falar assim, eu sou diabético e hipertenso. Ninguém tem, né? Mas a gente está num caminho onde a gente tem tipos de câncer que são doenças crônicas, né? A Graça sabe, câncer de mama, câncer de pulmão, câncer de cólon, a gente está cronificando essas doenças. E o que é isso? É torná-la, fazer, não tem mais aquele estigma assim, estou com câncer, eu vou acabar falecendo em 6 meses. Essa frase tinha que ser proibida, porque a gente não tem mais essa denominação de tempo, certo? A gente, que nem eu digo para os pacientes, eu pelo menos, a primeira coisa que se pergunta é sobre o tempo. A gente não pode ir por aí. Não é essa conversa que a gente tem que ter. A gente tem que ter uma conversa de qualidade de tempo e não quantidade. Então, assim,
quando a gente fala, eu sou hipertenso, eu sou diabético, ninguém faz um olho... Primeira coisa, o olhar julgador, né? Ninguém te olha, né? Agora, tu fala, eu tenho câncer de mama, né? A gente tem que mudar isso, sabe? E isso a gente muda com informação, a gente muda com educação. E a cronificação do câncer é o que eu digo, eu gosto muito de uma expressão que eu aprendi, inclusive na residência, porque muitos pacientes querem ouvir do seu médico, do seu oncologista, de quem quer que seja, a palavra cura, né? Sim. Querem ouvir isso à torto e à direito. Isso. E tem pacientes e eu sei que isso envolve um sentimento que eu acredito muito que faz parte do tratamento, é a pessoa ter um propósito de esperança. Né? Então, assim, não é só eu prescrever quimioterapia e dizer toma isso aqui, mas o paciente e a família como um todo tem que ter um propósito de esperança. E eu também não posso chegar de uma forma, não digo seca, mas para dizer assim que, isso aqui não tem cura, sabe? Vocês entendem o que eu quero dizer com esse tipo de conversa. Por isso que eu digo assim, existe a cura funcional hoje em dia para diversos tipos de neoplasia. O que é isso? É tu oferecer ao paciente um tratamento, certo? Tu fazer com que a doença não tenha nenhuma progressão, ou seja, ela fique totalmente controlada com o tratamento e o paciente siga a sua vida de uma forma totalmente normal e adaptada ao seu tratamento e ao que ele precisa fazer. É isso que as pessoas precisam entender no universo do câncer. Claro, cada um tem as suas particularidades, né? Quando a gente fala, que nem eu digo para os pacientes, tentando desmistificar, né? E para oferecer qualidade de informação para eles. Cada câncer, ele é um tipo, né? E ele vai se comportar de acordo com o organismo aonde ele se desenvolveu. Então aqui nós estamos num grupo de mais de 10 pessoas. A gente, digamos, se todos nós tivermos câncer de pulmão, por exemplo, cada um vai experimentar efeitos colaterais de tratamento diferentes. Vamos experimentar sintomas diferentes e histórias diferentes. Então não tem como eu querer comparar, e isso é muito importante para a qualidade de vida organizacional do paciente, principalmente o homem, que ele não pergunta muito, né? Que a gente tem que entender que cada um tem o seu universo, cada um vai experimentar determinadas situações e que o câncer é uma palavra genérica para juntar todo mundo no mesmo balaio de gato. Mas a gente tem que olhar para os pacientes e os pacientes têm que se reconhecer de uma forma muito individual e muito diferente, né? Então assim, mas a minha vizinha não precisou, mas a sua vizinha é sua vizinha e a senhora é a senhora. Aí o paciente, porque eu tive um diagnóstico de câncer de próstata, o meu vizinho faleceu em 6 meses. Eu digo, mas a gente não sabe da história do seu vizinho, a gente precisa entregar para o senhor a sua história, né, o seu conhecimento. Então eu acho que as maiores particularidades de quando a gente fala da qualidade de vida do homem já com diagnóstico oncológico, munir ele de informações aonde ele consiga adaptar o tratamento dele, os pensamentos, desmistificar os pensamentos que ele tem em relação à doença e mitos que envolvem, né? Porque, que nem eu digo, na hora de ajudar, pouca gente ajuda, mas na hora de encher de fake news e de mitos e gente, olha, o que a gente ouve é um universo interminável. Por isso que eu sempre vou acreditar, o paciente primeiro tem que saber o seu diagnóstico, o seu estadio, o tratamento que ele faz e a intenção do tratamento dele, né? O que é a intenção? Se o meu tratamento é extremamente para controle de doença, ou seja, ele é um tratamento paliativo, né? Ou se a minha intenção é curativa, certo? Eu acho que essas informações já dão um bom caminho pro paciente ter autonomias, né? Porque isso a mulher, principalmente a mulher com câncer de mama, ela é mais autônoma, ela é mais cheia de si, ela tem não é que ela tem, né? É que a gente vê na maioria. A maioria das pacientes, elas sentem, não, eu vou, né? E isso envolve historicamente, porque o câncer de mama é o mais prevalente, sempre teve, aonde tu falar, vai ter um grupo feminino, e essa autonomia, esse de bater no peito e saber as informações, a gente precisa dar para o homem também, porque sem informação a gente não tem qualidade de vida.
Acho que é mais ou menos por aí em relação ao homem, mas eu queria ouvir de ti. Então, eu acho que a gente pode, quem sabe, estabelecer... Primeiro, nós não nos conhecíamos. Não. O meu caso, vamos lá. Eu tava ouvindo as duas estatísticas, né? Eu tava em casa, era uma quarta-feira, e eu tava com muita dor no saco. E antes eu tava com dor nas costas, mas eu não, como era pandemia, eu achei que era outra coisa. Então vamos lá. Eu tava assim, começou a pandemia em março. Eu sempre fui ativo, trabalho na rua e tal. Abril, maio, cara, começou a doer nas costas, assim, mas doía de eu acordar de madrugada chorando de dor. Obviamente uma coisa em comum. Eu cheguei no osteopata, tal, melhorou um pouco, e eu não entendi. Achei, imagina, pandemia, parado em casa, cadeira, e eu imaginei que pudesse ser alguma coisa assim. E aí passou mais um mês e pouco por ali, julho, né, final de julho, e eu com dor, comecei a sentir dor, e aí, na época, minha companheira, eu disse, olha, não, a gente tem intimidade, alguma coisa aqui tá estranha. No banho, então, encostei, levou uma semana para falar para ela. Ainda acho que até foi pouco. Na hora que foi pouco. Eu falei, olha, alguma coisa não tá. E aí, quando ela encostou, ela disse, agora nós vamos no médico. Era 10 horas da noite, tá? Agora, aonde? Nós vamos lá na UPA. Não, vamos ver. Agora nós vamos. Então, inclusive empurrado pelo impulso dela, né? Acho que vai um pouco ao encontro disso, né? Enfim, cheguei lá. Tinha praticamente ninguém, ou o pessoal ou era Covid ou era essa coisa. Bom dia. E aí o médico, 4, 5 segundos aqui, né? Tá com dor? Tô. Olha lá, injeção na bunda, tá o seguinte, olha o médico, né? Na UPA ali do sul daí. Amanhã eu sou plantonista do Celso Ramos. Às 8 horas tu vai chegar lá, tá? Eu vou te examinar porque eu preciso fazer mais exames. Eu disse, tá bom. Ó, às 8 horas, não te atrasa. Eu cheguei 8h02, ele tava na porta. Gente, aí ele, tá atrasado, tá? Ela fez a minha ficha, passou na para todo mundo. 8 e pouco eu entrei, fiz tomografia, fiz ultrassom, 11 horas eu tive diagnóstico. Gente, em qualquer situação já seria absurdo. Então, primeiro, confiar no serviço público. Segundo, confiar na boa vontade do médico. Ele falou, aí ele me chamou e tal. Ela, naquele período, né, tava evitando botar a gente para dentro. Ela foi para casa, voltou. E aí ele chamou e disse, olha, é o seguinte, a situação dela é essa, dele é essa. Tu tem que verificar assim, tem que ver a questão de cirurgia e caminha aqui assim, assim, assim. Enfim, primeiro esse impacto, né? Tu não tá, obviamente ninguém está esperando por isso. Mas eu não tinha ainda associado as dores nas costas a isso. Então, primeiro aqui no meu processo acabou sendo muito rápido. Eles conseguiram, em praticamente 2 semanas, em intervalo de 20 dias, eu já fui operado, porque é muito rápido, qualquer procedimento, muito rápido. E aí, depois é que eu fui assim, olha, agora é o seguinte, vai dar entrada para virar paciente oncológico. Então, assim, a coisa foi tão rápida na questão emergencial, né, de distração. Para quem não sabe, o homem geralmente dá no esquerdo e era o que precisava ser feito naquele momento, né? E eles... Oi? 2, ele 2. Isso é importante também. Deixa eu te perguntar, tu tinha linfoma ou metastasia? Linfoma, aí eu vou chegar. Aí eu vou chegar lá. Mas até então eu não sabia. Então, o que eu entendi? Assim, ou eu não consegui compreender, ou eu não entendi assim, olha, beleza, tu tem que resolver isso. Agora operou aquela questão toda, né? Bom, primeiro vou trazer uma questão emocional. É uma coisa que vai mexer muito com a autoconfiança do homem, né? É óbvio que vai mexer com isso. E segundo, por exemplo, o médico diz assim, olha, uns 15 dias sem relação, cuidar daquela... Gente, o medo que dá, meu Deus, que medo, o medo de sentir dor, o medo de não conseguir mais, assim, é um negócio assustador. E aí, então, eu me lembro, assim, da minha primeira relação depois daquilo, foi um negócio, assim, entre alegria, alívio, medo, êxtase, sabe? Você mexe um turbilhão dentro da gente. Uma coisa que é absolutamente simples e boa, mas vejam como uma coisa dessa causa um impacto profundo na gente. Enfim, foi um estágio que passou. E aí eu fui ao CEPOM. E aí que eu descobri que eu tinha os linfonodos. Então, até então, eu fui para o CEPOM porque eu não sabia se eu precisava de quimioterapia. Para mim, na minha cabeça, estava resolvida aquela situação. Fizemos uma extração, geralmente dizemos não. Casos como esse, geralmente corta e acabou. Né? Resolve, vai fazer. Então, quando eu cheguei no CEPOM, eu não estava nem ciente que eu tinha as metástases. A metástase, ou enfim, o linfonodo, né? Que para explicar, ele vai explicar melhor que eu, mas ele sobe como se subisse e ele vem se alojando. Então, ele não forma uma bola, alguma coisa assim, né? Ele vai se enraizando, assim. No meu caso, ele estava entre o reto, o rim e a coluna.
Então, alguns, por exemplo, no meu caso, só pro estômago, como foi um cara que ficou internado comigo, mas enfim. Então, aquela dor nas costas, na verdade, era o linfonodo pressionando. Minha atividade renal já estava comprometida por causa da pressão. Então, ele não ocupa nenhum órgão, mas ele vai... E era um 9 por 8 centímetros, era grande, né? Proporcionalmente, assim, não era a forma, mas ele era comprido. E aí, quando eu cheguei, o médico teve primeiro que me contar, acho que ele não tinha compreendido que eu não sabia. Então, eu não sabia em que estágio estava aqui. Eu disse, não, caramba, Rodrigo, nós temos que tirar outro. Eu olhei para ele, que outro? Aí eu lembro das pernas assim, né? E aí disse, chama tua mulher. Ela estava fora, chama tua mulher. Assim, que outro? Não, aí ele abriu, olha, tá aqui, ó, esse aqui é o que tu tinha, então ele teve que dar 2 passos para trás. Eu tenho certeza que não foi má intenção do médico, assim, provavelmente ele disse, cara, o Rodrigo tem que lidar com isso primeiro. Eu imagino que foi essa decisão dele, assim, vamos resolver essa questão primeiro, que era urológica, né? Então foi o urologista que me operou, e depois vai resolver essa outra questão. Então eu entendo que foi esse estágio. Aí o doutor Marcelo na época, olha, não, tem isso, é isso, aí que eu compreendi a dor nas costas, o que era linfonodo, assim, aquela informação toda. Então foi uma consulta, sei lá, de 1h30, né, para compreender. E ele disse, olha só, Rodrigo, tu vai ter que fazer 3 ciclos de 8 sessões, assim, 24 sessões de terapia. Eu achei que são umas 3. Então assim, eu não tinha nem noção daquilo, né? 24. Como 24? 24 em 3 meses. 3 meses? Não, mas doutor, eu já tirei, eu dizia que, mas eu já tirei. Não, Rodrigo. Então, aquela percepção foi muito difícil, né? Bom, isso, eu saí da consulta meio atordoado, voltei para casa, e depois é que eu tinha outro peso, que eu tinha começado na minha família, que é uma coisa muito difícil para todos nós, né? E eu tinha o outro peso, que era, a minha mãe já tinha passado por aquilo. Então, doutor, olha só que loucura. Em vez de pensar em mim, naquele momento, eu pensei, meu Deus, eu vou fazer a minha família passar por isso de novo. Então vem no senso não de autocuidado, mas de responsabilidade para com os outros. Hoje parece uma coisa simples eu dizer assim, para, né? Eu pensei depois comigo, depois de algum tempo. Eu já sei o que eu tenho que fazer, é só ficar bom. Mas parece simples hoje, né? Claro, se eu tenho esse cuidado comigo primeiro e vou, no que depender de mim, dedicar ao tratamento, enfim, os outros, o conforto dos outros vai ser uma consequência, não um objetivo. Mas isso também me trouxe para um lugar emocional, que é o quanto eu sempre estava me importando com o que eu causava nos outros. E aí houve uma atenção plena comigo pela primeira vez. Então, por isso que eu digo também uma oportunidade de olhar profundamente para algumas questões. Sendo uma pessoa que trabalha muito na rua, né, ainda que estava no momento de pandemia, eu tive realmente que parar. E aí tem uma coisa que para mim é diferente. Eu não costumo aceitar muito ajuda, porque eu gosto de fazer as coisas muito do meu jeito. Então essa coisa de parar e ter cuidado, para mim era o contrário. Depois eu entendi. Mas, por exemplo, eu fazia, na minha época os ciclos eram semanais. Então, o que o Dr. Marcelo me disse na época, me alongando um pouquinho. Ele disse, olha, Rodrigo, o teu caso, que a gente não tem tanta variação de medicamentos, por exemplo, câncer de mama tem muito mais amplitude. E testículo tem lá uns 5, 6 medicamentos, a gente combina uns 3 ou 4, então o fatorial dele é menor. É isso? Mais ou menos isso, né? Então a gente já tem uma otimização melhor. Ele disse, bom, 90% dos casos a gente é muito bem sucedido. Eu falei, doutor, isso não é certo. Não, cara, vamos primeiro avaliar o tratamento. A gente costuma ter muito bons resultados, né? Tu é um cara que não tem outros fatores que atrapalhariam isso, então, ou seja, tu não tem obesidade, não tem hipertensão, assim, tu tem um estilo de vida saudável, isso vai ajudar na tua recuperação, né? Senão, isso para mim na época foi um outro quesito, então, eu tô deixando essas coisas pra gente bater bola depois, né? Eu pensava, pô, mas peraí, eu como legal, eu me exercito, eu tenho uma relação legal com o meu trabalho, eu não me sinto estressado, o que aconteceu com o meu corpo para isso vir? Então vem de outros estigmas, né? É trauma, é isso, é aquilo. Isso com certeza auxiliou na minha recuperação. Por exemplo, dessas 24 sessões eu não tive nenhum vômito em 24, o que é raro num ciclo tão curto, né? Então, gente, eu fazia assim, eu ia segunda a sexta pro CEPOM todo dia, 8h30 chegava, 11h30, era uma manhã inteira. Ia para casa, descansava. Eu brinco, a gente vira, nesse caso, então era assim, era 5, 2 e 1. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta. Terça, quinta, terça. E esse segunda para terceira semana que a gente já estava derrubado, então, né? E aí fazia os exames de sangue de novo, tal. Então
foi um período, assim, foi curtinho, foi como é que foi o teu ciclo? Foi curto, mas foi pesado. Então, a gente vê alguns casos, como o doutor estava dizendo, né? Tem gente que vai fazer por anos ou o resto da vida, tem gente que vai fazer por 8 meses, né? Tem gente que vai fazer por 3. O meu foram menos de 3, só que aqueles 3 meses foram assim, modo de economia sabe o computador quando dá aquela tela azul e ele volta assim, modo de segurança? Só faz a função básica? É assim que eu me sentia. Gente, eu comia, eu conseguia me alimentar bem. Na época eu resolvi seguir jejum intermitente porque me fez bem. Né? Ou seja, eu comia muito bem depois das sessões. Aí eu jantava umas 7 horas, então eu adaptei o tratamento. Para mim deu certo. Você quer fazer de manhã ou de tarde? Para mim funcionou fazer de manhã. Então eu chegava com uma fome. Então a pessoa ficava um pouco enjoada, ficava. Chegava ali na quarta, quinta-feira, estava um pouquinho mais, mas eu comia. Dava pratão. Aí meu corpo acho que me dizia, modo de segurança, precisa fazer, digerir, vai dormir. Eu dormia 1h30, 2 horas, acordava. Né? Eu não sei se com todos os casos acontece isso, mas assim, dá aquela bagunçada no sono, né? Então eu acordava 2h30 da manhã assim, né? Parecia que já era 8 horas. E pela quantidade de quimioterapia, senão tu vai ao banheiro a cada 1 hora, né? Muito soro, muito xixi, enfim. Então, dá essa bagunçada no sono, mas eu ficava naquele ciclo. Então, primeiro, tinha que me auxiliasse muito. No começo foi difícil entender que eu tinha que passar por aqui, não resolver. Eu ainda achava que estava incomodando minha família de eles me levarem para o tratamento. E depois, teve um momento lá no final do ciclo que eu estava me sentindo mais seguro. E um dia eu fui de carro. Para a quimioterapia. E aí eles começaram a achar que eu estava rechaçando o atendimento deles. Veja, né, como a coisa fica sensível, né? E na verdade, para mim era importante estar fazendo por mim. Né? Poxa, se eu me sentisse mal, se eu não estivesse bem, eu ia dizer, olha pessoal, fiquei mal, depois daqui alguém pode me levar em casa, e eu tenho certeza que eles atenderiam. Então também tem muitas questões que passam por isso, que é conseguir fazer as próprias coisas. Gente, eu não conseguia passar uma vassoura na minha cozinha, que era uma cozinha que era 20% dessa sala, daquele tamanho ali. E eu ficava tonto, enfim. E não conseguir fazer isso também me frustrava. Falei, meu Deus, então era um pouco de não aceitação daquela dificuldade, né? Teve um momento, para quem, não sei se quem já passou por isso acontece também, tu fica muito debilitado e eles falam muito sobre a imunidade, né? Eu tive um momento lá que a gente tinha que ter o número de leucócitos, se não me engano, meu era perto de 3.000, é isso? Enfim, eu tava com 300 e pouco, tava lá embaixo. Esperado por ter o tratamento. Então, tanto que na primeira semana após a quimioterapia eu fui gravar um documentário. Domingo? Não, tranquilo, estou me sentindo bem. Então, eu não estava entendendo ainda o que estava acontecendo. Eu passei o dia gravando. E foi justamente na segunda semana que me veio a febre. Então, a febre é um sintoma muito, assim, ó, liga o monitor, a febre. Ela vai subir muito rápido. Ela foi de 36 a 39 em 2 horas. Então, aí fui internado. Foi naquele momento que eu tive que me internar, que eu acho que isso caiu mais um ponto, assim, ó. Meu Deus, eu preciso realmente cuidar e parar tudo para fazer as coisas. Então, nesse momento, como o meu tratamento era muito intenso, tem aquela situação da parada, né? Enfim, pandemia, no meio, lidando com tudo aquilo em menos de um mês, teve até uma coisa que eu fiz transgressora, tá? O que aconteceu? A Nutri, eu cheguei depois que a nutricionista tinha ido embora, e aí tava uma dieta seca. E a Nutri vem na segunda-feira e tal, e assim, gente, eu tava assim, eu me deu uma infecção na garganta, então eu não conseguia tomar. Oi? Fez uma cosite? Assim, eu tava assim, eu não conseguia tomar água, cara. E aí chegava lá, bolachinha crocante, porra, gente. Maçã. Aí eu mandei um WhatsApp pra minha irmã e falei, mano, assim, eu não tô conseguindo comer, assim, eu já tava com dificuldade de tomar água, eles me davam aquele spray de... Codeína, né? Sei lá, pra tentar assim, nossa, eu não ia água, assim, ó, tava assim, ó, tava horrível. Aí, fraco, ruim, com febre, né, soro. Neutropênico. Meu Deus, assim, né. E ainda fiquei isolado, acho suspeita de Covid. Não, gente, pelo amor de Deus, aí, enfim. Aí eu falei, mano, assim, eu preciso comer, mano, assim, ó, vem, bota uns livros na bolsa e me traz banana, mamão, fruta, porque eu preciso comer. Não, mano, eu falei, não, porra, traz banana, não precisa de chocolate, dá um jeito, traz banana. E ela entrou morrendo de medo no hospital, né? Contrabando, alimentos. Então eu disse, não, mano, assim, eu preciso comer alguma coisa. E ela me trouxe, assim, essas coisas que eram pastosas, né, pra conseguir me alimentar. E aí, na segunda chegou a
de novo. Então eu passei 2 dias mal conseguindo tomar água, porque, gente, o pão, torrada, gente, eu sei que não era má vontade, mas como eu não tinha sido, eu dizer, pessoal, por favor, me traz uma bisnaguinha, alguma outra coisa, eu não quero ser deselegante, mas... Então, quando tu fala dessa coisa, hoje é engraçado, né? Mas a minha irmã me mandava uma mensagem assim, mano, e aí eu falei, não, tô comendo as bananas aqui, elas estão na bolsinha da coisa. E depois a coisa foi melhorando, aí, gente, vocês conseguem uma sopinha, né? Um creme, alguma coisa? Então, são essas coisas, eu não conseguia por 3 dias. Eu vou contar outro episódio depois aí. Mas enfim, aí foi essa compreensão de que eu realmente precisava parar. Isso aí, ó. Minha etapa mais velha. Eu tô contando o dia que a Kel levou contrabando para mim no hospital. Pelos contos vocês veem que isso é o... Realmente, parece bem diferente, né? Aí eu até perdi, enfim, aí, naquele período, estou contando o dia que eu fiquei internado. Estava falando da torrada. Da torrada. Então, não conseguia me alimentar e foi aquele momento que a gente foi voltando. Né? Acho que foi o momento que eu fiquei mais fraco, né, pai? Foi que eu senti que o pai foi me buscar. Eu lembro a gente descendo a escada, ele me arrastando assim, né? Então, as febres subiram muito rápido e a gente morava aqui, na Mauro Ramos, aqui. Então, deu uns 15 minutos pro Cepom e ele fui internado. Então, assim, foi um negócio, um cara do meu tamanho, com toda aquela expectativa. Enfim, contei até aqui. E aí tive que fazer aqueles ciclos, vou chegar toda a parte médica, para daí, quem sabe, a gente voltar nisso. Esses 24 ciclos... Pode só abrir um pouquinho para o Daniel? Claro. Teve várias coisas que você falou, tipo, meio como você reagiu, né? reagiu. Acho que é bem legal fazer essa ponte. Sim. Então, fazendo só um adendo, assim, né? Eu fui professor durante 30 anos na universidade, então, assim, pedindo a permissão também a vocês, eu coloquei uns tópicos para provocar a conversa. Assim. Sim, então, tranquilo. Você tem um a minha vozeirão. orientação... Foi 30 anos e a partir de agora tem um Flash Vargas na Itapema FM para te trabalhar com você. Vamos lá, vamos. Então, é muito importante isso que o Leonardo traz com relação ao mito e ao tabu, e eu vou colocar um pouco aqui, né, na provocação e na conversação, sobretudo isso que você fala, né, dos impactos psíquicos, né, no homem, né, quando a gente fala do diagnóstico do câncer no homem, né. Então, preparei alguns tópicos, que é o seguinte, né, considerar a questão do diagnóstico, né, da vida psíquica, o homem e o sofrimento, né, entendendo também que essas questões, né, são questões socioculturais, históricas, né, questões estruturais, né, na sociedade, e que na verdade a gente sabe que o homem não fala das emoções, né, ele não fala dos afetos, né, aqui tomando o afeto na compreensão mesmo da psicanálise, da psicologia, né, que é o que afeta o corpo, né, assim, né, o que nos afeta, né. Então, ele não fala disso, né, e aí, consequentemente, não fala do sofrimento. Então, é importante demais a gente estar aqui nessa manhã, né, como eu falei, né, nessa roda, essa conversação tão calorosa e com a presença do Leonardo e, sobretudo, que você está trazendo, né, da tua experiência, né, Rodrigo. E, afinal, né, porque também a gente compreende isso, né, tem esse dito popular, né, como eu falei, é histórico, né, o homem é forte, o homem não chora, o homem engole o choro. Eu ia falar que o homem ele não quer estar no cenário de fragilidade, porque como ele é o provedor e sempre foi já lá de trás, como que ele vai estar nesse lugar de fragilidade sendo atendido? Porque ele quer ser atendido assim, da mulher levar comida, da mulher separar a cueca, né? Mas não atendido na questão histórica como doença. Sim, exatamente, né? Que justamente mostra esse ponto de fragilidade. Né? Isso. E que não pode ser culturalmente. Não é permitido isso, né? Sim. Então, como eu falei, né? Então, ele cala, né? Ou tem essa dificuldade do homem, né? Do masculino de exteriorizar as emoções, os sentimentos. Ou ele cala, ou ele rumina. Ou muitas vezes, né? Também com relação às emoções, né? Indo um pouco além dessa questão, né, do diagnóstico, da oncologia. O homem, como é que ele vai expressar isso, né? Geralmente é pela agressividade, é pelas violências, né? Ou então uma outra, né, às vezes calada ou não, né, no desenrolar da vida com as adicções, né?
onde que ele coloca, né, na parceria com as adicções, né, onde que faz, digamos assim, esse laço aí com as emoções. E aí tem algo que é interessante, e aí eu vou trazer, assim, com relação mesmo à psicanálise, um texto do Freud, que é de 1910, que são as 5 lições, né? Freud com toda a formação na medicina, né, mas se dedica posteriormente à psicanálise, ao estudo. Ele tem um texto de 1910, que são as 5 lições de psicanálise. Eu vou citar, pedir assim, a licença a vocês, é um comentário dele que eu acho que é muito precioso, porque converge para a fala, sobretudo, do Rodrigo, no que o homem fala com relação ao seu corpo, ao seu sofrimento, e aí no que toca, em particular, a sexualidade. Né? No caso, quando tem um diagnóstico na próstata, né? Ou então no testículo, né? Enfim, né? O que a gente está conversando aqui. Então, cito aqui o texto. Em matéria sexual, os homens são, em geral, insinceros. Não expõem a sexualidade francamente. Saem recobertos de espesso manto, tecido de mentiras, para se resguardar, como se reinasse um temporal terrível no mundo da sexualidade. Então isso já foi, né, que a gente está discutindo, né, que é difícil do homem poder falar disso, né, colocar isso, né, dividir isso com, né, na sua parceria, né, seja com um companheiro, com uma companheira, né, de falar isso com a família, né, dessa posição, né, que o homem se coloca, né, diante dessa situação. Né. Ele, o homem, revela muitas vezes, né, e isso na nossa conversa de aquecimento o Leonardo já colocou, né, ele se revela insincero, dito aqui pelas palavras do Freud, ou infantil. Né, isso que eu falava, né, é um bebê, né, que você fez alusão, né, inseguro. Né, e isso diz muito acerca dos homens, né, e da psique mesmo, né, masculina, né, diante, por exemplo, do sofrimento. E aí eu queria trazer também, né, nesse caminho também, né, os aspectos psíquicos, né, decorrentes do diagnóstico, né, em geral, né, não particularmente quanto ao homem, mas em geral. Né. Então, quais são, com relação, né, a esses afetos, né, diante do diagnóstico? São recorrentes, né, a apatia, a tristeza, a ansiedade, o desânimo, mas sobretudo o medo e a raiva. Afinal, se demanda muitas vezes, né, e isso eu escuto algumas vezes, tanto lá no trabalho próximo, né, aos pacientes que estão em tratamento ou internados no CEPOM ou mesmo na clínica. Né? A pergunta, então, é: por que isso está acontecendo comigo? Por que comigo isso? Né? Esse momento face ao diagnóstico convoca, sobretudo, né, nesse entendimento, né, uma revisão da vida e também, né, a possibilidade de novas descobertas e redescobertas. Né? O fato, por exemplo, de estarmos aqui na manhã de hoje também, né, falando sobre isso. Sim. Né? Quanto ao sentido da vida, é tocada a doença, né, deixa de ser exclusivamente, né, nesse sentido, né, quanto ao sentido da vida, de vida, né, é tocada a doença, deixa de ser exclusivamente um inimigo a destruir e passa a ser também uma circunstância da realidade que pode ser acolhida e com a qual se aprende. Então aí tem essa questão também, né, no decorrer do tratamento ou no manejo desse tratamento, na direção do tratamento, uma aprendizagem, né, com a doença, né, a partir do diagnóstico. E o processo de recuperação, né, muitas vezes tomado por diversos afetos, incertezas, né, processo de recuperação do tratamento, né, e que pode se tornar enriquecedor no desenvolvimento pessoal, né, sobretudo no aspecto psíquico, social, afetivo e cognitivo também do paciente. Né. E destaco, né, além dos cuidados e tratamentos, né, de toda a orientação da clínica médica, né, também, né, os cuidados integrativos, as abordagens integrativas, a questão da nutrição, a relevância, né, também, entre tantos outros, né, e inclui-se também aqui, né, a medicina integrativa, terapias, enfim, quanto que é importante, né, nesse acompanhamento, como o Rodrigo situou, a questão desse apoio familiar, né, quanto que é importante também, né, Rodrigo, desse lugar enquanto psicanalista, na manhã de hoje, né, nessa calorosa conversa,
a presença do teu pai, assim, né? Quanto que é importante a gente ter esse laço, né, com os amigos, né, e com a família. Isso, acredito que o Leonardo também na clínica dele presencia isso, assim, né? Ou quando tem a falta disso. Eu observo, por exemplo, na experiência, nesse acompanhamento lá no CEPOM, que muitas vezes, por exemplo, nos pacientes que estão em tratamento, seja rádio ou químio, por exemplo, né, eu já conversei isso com outros colegas psicanalistas, assim, desse desejo de escrever um artigo, né, sobre essa observação. Quase todas, né, não todas, mas quase todas as mulheres que estão em tratamento têm a presença de uma irmã, da mãe, de uma amiga, de uma parceira, um parceiro, da filha, né, que a gente utiliza muito hoje nessa questão de parceria, que é um termo claro também a psicanálise, né? E a contramão disso, né, entre, né, os homens, poucos, né, muito poucos têm a presença de um acompanhante no tratamento. Então isso diz muito e vem muito ao encontro do que a gente está, né, discutindo nessa manhã, e também em observância ao que falamos antes no nosso aquecimento, né, da presença de poucos homens, né, numa ordem que convoca, né, a presença, não exclusivamente, mas, né, convoca que os homens possam falar. Então, que enriquecedor demais, assim, também te ouvir, né? Muito obrigado mais uma vez, né, de estar aqui, Leonardo e a todos vocês, mas sobretudo de poder te ouvir também, assim, né? Então, já quase concluindo, assim, né? Então, essas são entendidas, né, enquanto modalidade de tratamento, essas terapias convencionais e não convencionais, em direção, sobretudo, de um cuidado, que foi uma palavra, né, um significante de algum modo, que já, né, apareceu aqui na conversa, né, de um cuidado, sobretudo, mais humanizado. Né? Eu acho que vem ao encontro da proposta de vocês, quando você, né, abriu aqui a conversa. E compreende também o ato de curar, né, a doença, né, e se associa ao ato de cuidar, né, do paciente, do cuidado, em sua integralidade, a fim de promover o bem-estar e uma qualidade de vida, né, e pela promoção da saúde e do tratamento do paciente. Esse momento todo, né, a partir do diagnóstico, do tratamento, e quando fica no período de observação, vigilância, enfim, né, decantando todo, né, é um voltar para o corpo, né, que eu acho que está na tua fala, isso também, né, é abraçar o corpo, né, é se abraçar. E aí, assim, fazendo uma relação com a língua inglesa, eu acho que é uma palavra que é muito rica, que é embrace, que diz disso, né, de se abraçar mesmo, que a gente possa se abraçar, né. O que também se demanda é um cuidado, um tratamento humanizado. Sim, sim, né, sim. Que possa, assim, se fazer. E ainda, quanto em toda essa discussão, e pensando sobretudo nessa questão, né, dos homens, o corpo e o psíquico, e sobretudo quando toca também a questão da sexualidade, né, afinal, como tratamos, né, fica como uma provocação, né, como tratamos, né, nossos corpos e, sobretudo, como tratamos as nossas cicatrizes, as feridas, os traumas, os sintomas e os afetos. Né? A psicanálise, enfim, as outras terapias também, as outras abordagens que a psicologia propõe, né? Mas aí eu falo sobretudo do lugar que eu estou, que eu ocupo, né? Que trabalho dedicado a esse cuidado, né? Como eu falei um pouquinho antes de iniciarmos aqui, né? Quase todos os pacientes meus são pacientes oncológicos, não todos, mas quase todos, né? E além do trabalho que eu tenho também, né, na clínica, né? Se o paciente também tem uma demanda também, vou ao hospital, acompanho, como também eu trabalho enquanto voluntário lá na volta. Né? Então, entendendo, né, a partir da perspectiva, né, desse tratamento e de toda a complexidade e da perspectiva da psicanálise, né, poder intervir, né, ou poder fazer, né, via esse tratamento uma redução do sofrimento, ou ainda, né, do imperativo desse que é insuportável, do que é insuportável desse sofrimento, né, de uma redução disso. Fala, depois eu concluo. Não, assim, acho bem importante falar, né, nessa linha. Eu sou psicóloga, eu não sou psicanalista, mas bem, obviamente, né, a gente faz com Freud na faculdade inteira, né, mas eu me dediquei mais à linha humanista e cuidados paliativos, e fui desenhando por aí.
Mas uma das coisas muito interessantes, assim, né, é pensar que qualquer câncer, né, que envolve a área sexual do homem, né, mexe numa das suas potencialidades, na maneira como ele se apresenta ao mundo, né? De forma geral, o homem se apresenta pela potencialidade do sexo e do trabalho. Então, é um momento que afeta as duas áreas ao mesmo tempo. Né? Então, assim, expõe toda uma vulnerabilidade e uma sensibilidade que o homem não está preparado para ter, né? E a gente poder, como se diz, abraçar o corpo, né? Porque a questão das adições, né? O álcool e outras coisas que muitas vezes chegam nesse momento para alívio, né? Numa busca de recolhimento que substituem a palavra, né? E o quanto que a palavra é importante, né? Quanto Freud nos trouxe isso, né? Que a palavra é fundamental, né? Poder expressar em palavras, né? E também entender aos poucos, né? Que o corpo da gente, acho que ele falou muito da pandemia, eu cheguei depois também, né? Então não quero entrar no trem e achar que vou dar tchauzinho na janela, né? Assim, a gente vê, né? Que a pandemia nos expôs muito esse lugar, né? De que o quanto era importante a fala, o quanto é importante entender o corpo, né? O que o corpo faz com a presença das coisas externas e internas em nós, né? E a gente não está preparado para isso, para entender a nossa corporalidade, né? Perdão, as fragilidades já estavam nesse corpo. Sim. O que acontece com a pandemia, né? Escancarou, Sim, assim, a ferida ficou aberta mesmo, né? De toda, né? Eu chamava sempre, desde o início do Rios da Evidência, né? Evidenciou tudo em nós, assim, né? O bom e o ruim. Bom e ruim, né? Escancarou. E aí a gente vê, né, o quanto que um câncer faz isso também, né? Ele evidencia tudo que você tem de frágil e também tudo que você tem de potência, né? E buscar isso, acho que é um processo muito rico, né? Quando a gente consegue mergulhar em si, vai ter que mergulhar, né, em si, no significado da vida, das pessoas, da autonomia, né? A independência, porque a gente foi treinado para isso de uma maneira tão forte que qualquer coisa que você precisa pedir para alguém parece que você está fraquejando, né? E a gente não é um ser para ser sozinho, né? Nós não somos feitos para ser sozinhos, nós somos feitos para ter individualidade, não para sermos sós, né? Então é bacana ver essa aproximação, né? E entender que a gente precisa, sim, estender a mão e se permitir estender e buscar uma mão, né? Então, isso é muito rico. Você viveu, assim, só o tanto que eu vivi aqui. Tem uma fala do Rodrigo que eu sempre... que realmente é o nosso dia a dia e é muito legal de geralmente os nossos pacientes não falam, né? Então é uma oportunidade muito grande ter um depoimento assim ao vivo. Aí quando tu fala, um dia que eu me senti bem, eu queria ir de carro sozinho. E eu não era uma forma de eu dizer que eu não queria mais ajuda de ninguém, mas era algo que eu queria me sentir autônomo. Gente, isso é o dia a dia das nossas consultas. Isso é o dia a dia, porque todos os dias, independentemente homem ou mulher, a gente, mas mais a mulher, porque o homem eu não sei, eu acho que existe, que tem esse traço que o homem eu quero ser autônomo, e não é assim uma coisa assim, saem pra lá que eu quero fazer sozinho. Não, assim, tipo, eu só queria respirar, eu só queria me ver sozinho em algum dia de 3 meses de tratamento tão intenso. E uma coisa muito peculiar é assim, e aconteceu agora recentemente, eles eram de retorno, por isso que eu vou usar de exemplo. Eu tenho um paciente que é um câncer bem agressivo, agora ele está em fase só de segmento, e eu me lembro quando e ele tinha 3 fases de tratamento. A primeira fase é muito difícil para os pacientes, é um tratamento com 3 tipos de quimioterapia, numa dose muito alta. E aí na segunda semana de tratamento a esposa chegou e disse assim, doutor, fala para ele que ele não pode andar de moto. Aí eu disse, porque ele saiu fugido, porque ele queria andar de moto e não sei o que. Eu disse, não, seu fulano, olha só, agora não dá, né? Agora, nesse momento eu não posso, é muito arriscado, porque o senhor pode ter muito efeito colateral e moto é uma coisa muito, né, vulnerável. E aí eu vi que ele caiu assim, sabe? Aí eu disse, eu preciso conversar com ele sozinho pra eu entender o que é isso, né? E aí ele foi pra unidade de tratamento, ela foi buscar o almoço e eu fui lá.
Aí ele disse, seu fulano me diga, ele disse, não, é porque assim, eu tô me sentindo um retardado. Porque se eu vou no banheiro, vai alguém bater no banheiro e perguntar se tá tudo bem. Eu saio de banho e me pergunto se tá tudo bem. E eu sei que não é por mal, mas aí assim, minha válvula de escape foi fugir de moto. Aí eu disse, então vamos combinar uma coisa, o senhor vai fugir de outra forma, porque agora, nesse momento, não dá para o senhor andar de moto, mas assim que a gente passar para a segunda etapa, eu me libero. Eu vou ser a pessoa que vou dizer que dá para andar de moto. E aí passou tudo, ele ficou, né, cumpriu a primeira etapa, quando chegou na segunda etapa eu puxei a questão da moto na consulta e aí eu arrumei um problema. Que aí a esposa ficou furiosa comigo. Porque ela não queria moto mais. Ela queria moto, porque ele era o bebê dela, né? Ele era o encanto que ele precisava, que ela, na vida dela era a dedicação dela, né? E ela tinha que proteger de todas as formas. Mas enfim, deu tudo certo. Aí ele mesmo se sentiu um pouco inseguro, não foi. Mas hoje ele está em segmento e ele vai de moto. Então assim, é muito legal te ouvir isso, porque eu me coloco no teu lugar e eu também tenho uma personalidade. E eu acho que é isso que a gente deve fazer, né? Quando a gente ouve alguém, ter uma empatia e colocar ali. E eu também sou essa pessoa que eu tenho certo receio de que estejam me cuidando. Eu gosto de ser autônomo, eu gosto de fazer tudo a 200 km por hora e ao mesmo tempo e do meu jeito. E eu me coloco no teu lugar, que se eu tivesse... E o teu tratamento é um tratamento muito agressivo, muito pesado. A gente te entrega a cura, mas custas de muito esforço. E tu experimentou todas as etapas, né? Inclusive a internação, né? Que é o que a gente não quer que o paciente com o teu tratamento tenha, mas é necessário. Mas vou dizer que só, em parênteses, foram os 4 dias que aí fica em paz. Exato, tu tava em pandemia. E daí eu só tava lá, eu lia, aí só o WhatsApp de vez em quando. Isso é muito legal. Mas sabe, eu vou até... Assentou assim. Eu tava ouvindo tu falar e relembrando com as minhas situações, né? Eu descobri em 2011. Primeiro que a médica não disse, Grazi, tu tens prazo de 6 meses de vida. Não foi usado isso. Ela usou, vamos usar tudo que está ao nosso redor. Mas pela leitura e por saber e utilizar o Dr. Google, o Dr. Google, ele me matou. Né? O Dr. Google, ele não tinha todos os meus tratamentos, ele não tinha várias coisas, então assim, se eu colocasse toda a sentencinha ali, eu tinha 6 meses. E sim, junto com o Dr. Google, não tinha experiência, não tinha esperança, não tinha, a fulana conseguiu, a ciclana conseguiu, então, juntou com a fala da doutora, vamos fazer tudo que está ao nosso alcance. Sim, é agressivo. Sim, é difícil. Sim, o Dr. Google me matou. Eu morri mesmo em 6 meses. Eu me sentenciei mesmo em 6 meses. Então eu pensei assim, cara, se eu vou morrer em 6 meses, eu vou fazer dos meus 6 meses o mais significativo. Então sim, agora eu vou cuidar de mim. Depois eu vou para fazer outras coisas, porque eu sentava ali na quimioterapia e tinha gente que sentava e dizia assim, doutora, que horas que termina que eu preciso ir no shopping? E eu sentava e dizia assim, cara, se eu não fizer isso agora, eu não sei se eu vou ir no shopping amanhã. Então para agora, cuida de ti agora, para te talvez conseguir ultrapassar os 6 meses. Esse foi o meu pensamento. Mas quando você fala desse teu relato, né, que você estava ali concentrado, você ouvia da fala de uma outra paciente em tratamento, dizer, não, rápido que eu tenho que ir no shopping, isso fala sobretudo também da tua elaboração diante daquele momento. Do tempo daquele momento. Isso. Então, mas aí me lembra também o que ele falou, que ele trabalhou naquele dia, o dia todo, e depois que teve a... Me dei conta, né? Então assim, eu, Grazi, pensei assim, cara, agora eu tenho que cuidar de mim, eu tenho que tentar tudo que tiver ao meu alcance. Então, se a minha elaboração era de 6 meses, eu queria tentar o milagre, apesar de não acreditar no milagre, mas eu queria assim, cara, eu fiz tudo que eu tiver ao meu alcance e eu ganhei um bônus de 7 meses, de 8 meses, de 1 ano, porque existia ali uma fala muito distante de alguém que tinha uma data de 6 meses e estava 1 ano e meio vivo. Foi uma chance. Por que ele foi bonificado? Não sabia. Então eu queria fazer tudo que tivesse
certinho ao meu alcance para eu tentar ser bonificada. Então, eu abri mão de muitas coisas e, claro, daí depois, quando eu comecei a melhorar, eu fiquei mal os 5 dias, né? No 6º dia, 7º dia, eu dava uma voltinha, eu fazia uma coisinha a mais, mas eu me permitia me guardar ali quando eu estava na minha debilitação. Eu não queria ser a que faz estripulia, sabe? Sair de moto. Não. Eu queria fazer o que estava certinho ali, que eu já sou daquela assim, cara, a pessoa ia se tratar de câncer e vai morrer de moto. Louco isso. Então eu sou desse pensamento, entendeu? Eu não me colocava em risco por isso. E não existe a receita de bolo, né? Cada um é um Não. universo muito Exatamente. diferente. E aquilo que talvez seja o que foi bom pra ti, talvez assim, a tua experiência de 4 dias ali na internação, tu curtiu, porque foi um momento Depois que teu. você comer, sim. E aí, né, tipo, foi uma experiência que hoje tu lembra assim, não, tá ok. Mas para outras pessoas aquilo poderia ter sido uma tragédia, né? Um holocausto, assim, né? Você como rebate isso pra dentro de si, né? E explicar para as pessoas que não tem essa receita de bolo e que é algo que elas vão construindo conforme vai passando o tratamento, né? E cada um vai criando as suas estratégias, né? E isso é para tudo, é para autocuidado, é para alimentação, é para autopercepção, saúde mental e é muito individual e não adianta, né? E a gente precisa dar o espaço de cada um dessa forma, assim, dizer, olha, isso aqui é seguro, isso aqui é inseguro e trazer a família para essa leitura também do paciente, porque às vezes na consulta, por exemplo, assim, em casa, isso é cultural, com câncer ou sem câncer, né? É muito difícil aquelas famílias que a gente tem um bom diálogo, né? Que a gente tem aquelas conversas, que a gente tem trocas de informações tão grandes assim. E aí geralmente é na consulta que surgem as espetadas, né, as indiretas, ou tipo assim, vamos lá visitar a fulana. Aí a fulana pergunta uma coisa, não faz mais nada, não sei o quê. E começam as indiretas e isso não dá, né? Não dá pra gente ter tanta informação hoje em dia e deixar as conversas para depois, né? Eu acho que quanto mais a gente se conhecer e a gente conseguir passar o que a gente percebe para a família e para quem estiver ali no nosso núcleo de cuidado e familiar também é importante, né? Conversar não sai caro, que nem eu digo para Exatamente. pacientes. E eu acho essa troca muito importante para mim, isso até por isso que eu me coloco, porque eu tento ser quem eu queria ter. Por isso, porque assim, não dá pra gente fazer as decisões das nossas escolhas sem conhecê-las. Então, como é que eu vou escolher A, B ou C se eu não tenho uma noção? Então, quando a gente recebe um diagnóstico, a gente se depara com uma porta que tem que escolher. Abre a porta. Aí, agora, não sei. Então, quando a gente tá ali munido de boas informações, de conversa, de troca, eu vou escolher. Eu quero isso aqui. Vai correr risco. Tudo bem, vai correr risco, mas essa é uma escolha minha. Eu quero essa porta e é isso que eu quero. Então, assim, eu não queria escolher uma coisa sem eu estar munida dessa informação. Então, assim, se eu escolhi errado, mas eu estava ciente do que eu escolhi e do que eu estava errado. Então, eu acho que é esse lugar de troca, de que a gente possa dizer que é possível. Cada um constrói a sua história, mas a gente vai construir a nossa história da melhor maneira possível, quanto mais informação, melhor. Uma coisa... Pode falar. Isso aí é uma frase que talvez eu não sei se para mim em algum momento veio lá. Teve um momento que eu disse assim, todo mundo está disposto a renascer, mas para renascer tem que morrer primeiro. Ela me orientou muito, porque renasce, virou uma coisa muito simples, tu precisa passar por um período de luto, de auto-morte mesmo naquele processo, para então surgir esse outro ser. Pode chamar de ritual, pode chamar de como quiser, mas para mim foi muito importante compreender essa... Mas se trata às vezes de um luto, né? Porque tem o luto. né? Algo se perde. Né? E não, eu só queria da abordagem da a religiosidade, espiritualidade, onde é que entra nisso? Sabe? Se isso é uma forma de conforto, se isso te leva para um outro caminho, enfim, se te dá um certo conforto maior. Eu fui o menos
óbvio nesse sentido, para mim foi muito importante. No meio da minha terapia eu fazia sessão da ayahuasca. Então, mas não foi uma coisa assim. Primeiro, né, como é que vai fazendo as tuas escolhas? Meu Deus do céu, acho que tá só no primeiro. Aparece de tudo, né? Babosa, não sei do que, né? Enfim, as pessoas, cogumelo, não sei da onde. Enfim, cada um certamente está fazendo aquilo com a melhor das intenções, mas vem aquele barulho, sabe aquela coisa do ruído, excesso de ruído que tu não consegue mais filtrar. Né? Então as pessoas estão bem intencionadas. Mas para mim, naquele momento, já era alguma coisa que eu estava intuindo, enfim. E o cuidado que eu tive foi... Já vou chegar lá. O cuidado que eu tive foi, será que alguma questão ali físico-química pode impactar no meu tratamento? Está explicando o que é isso? Chama ayahuasca. Você já ouviu falar? Não. Ela é uma tradição indígena da Amazônia, vai vir também ali da Amazônia peruana, e ela tem alguns milhares de anos, e é uma bebida que é feita a partir de duas raízes, em que as pessoas têm uma alteração da consciência. Para alguns, ela é considerada um ritual sagrado, para alguns, ela é altamente não recomendado, obviamente, o uso recreativo, então assim, uma dose pequena que tu acaba botando para fora depois. E a ideia, assim, nessa percepção milenar, é que tu vai ter uma percepção daquilo, que tu vai ter eles chamam de miração, que é o que tu precisa enxergar daquele processo, e aí a partir daquele processo, tu vai dizer, tá bom, eu tive uma percepção de consciência diante disso. Qual é a vantagem? Tu vai conseguir enxergar aquilo que, por algum motivo, as tuas emoções não te permitiam acessar. Qual é a desvantagem? Se tu não está minimamente amparado ou preparado para lidar com aquilo, tu vai ficar com um buraco dentro de ti. Exatamente. Então, Isso tem que ser bem cuidadoso. E tem que faz, e tem que eu sempre falo com meus pacientes assim, na primeira consulta que eu sei que o paciente vai precisar de tratamento. Nada é proibido, mas desde que eu saiba daqui. Exatamente. Eu preciso saber qualquer gota da chuva, não sei da onde que tu botar na tua boca, porque eu tenho que saber se isso pode afetar o tratamento que eu aprendi, o que eu acredito que está fazendo, e se não vai ter causar algum efeito colateral. Eu não sou contra nada, assim, sabe? Algumas coisas eu sou contra, mas enfim, que aí envolve o charlatanismo e dinheiro, aí eu sou bem contra. Mas aquilo que eu acho que acrescenta boas energias para o paciente, que ele consiga agregar, que ele consiga ter aquilo ali também como uma ferramenta de tratamento, desde que não, como é que eu vou dizer? Interfira em nada do tratamento que a gente está fazendo, eu sempre vou defender, porque eu acho assim, quando a senhora perguntou de religião e espiritualidade, isso também é uma ferramenta de tratamento. Né? Isso também ajuda. Tudo aquilo que é uma boa energia, eu acredito em um monte de coisa, né? Então não tenho zero preconceitos com nada assim de religião, porque eu acredito na energia que aquilo faz para o paciente. Não tem como não achar que o mundo da gente é envolto de boas energias e energias ruins, e eu acho que no momento que a gente está frágil e a gente consegue se identificar com uma boa energia, seja ela espiritismo, candomblé, cristianismo, qualquer coisa, que a gente consiga, olha, eu me encontrei aqui, eu acho que isso aqui faz sentido para mim, isso é uma arma de tratamento. Tem um artigo que eu amo o nome dele, né? Eu nunca li ele até o final porque ele é enorme, mas ele é uma coisa legal, que ele eu vou dizer, instigante. O título dele é Aonde está Jesus Cristo no nosso cérebro, tá? E ele usa Jesus Cristo, mas ele fala de tudo, né? Então ele usa Jesus Cristo só como um remédio. E em pacientes oncológicos eles destrincham todas as áreas de estimulação para pacientes que têm uma crença e pacientes que não têm uma crença. E aí crença é uma coisa muito subjetiva para a gente estar falando aqui. Mas ele é muito bonito porque ele mostra a atividade que qualquer coisa, qualquer corrente de crença que o paciente venha ter,
muda o desfecho. E eu acredito muito nisso, porque eu acho assim, se o paciente, porque se ele não acredita em nada, vai ter alguma coisa que ele acredita. Então, e ele talvez não chame de religião, ele se diga ateu e tá tudo bem, mas tem alguma energia dentro dele, alguma energia que ele olha para ali ao redor que vai fazer ele passar pelo tratamento ou ter essa percepção de tratamento boa. Eu queria fazer só uma fala. Você vai falar sobre isso? Fala! Não, mas... E Eu só queria- pontuar, eu obviamente consultei o meu... Sim, aqui. Não, eu acho essa questão uma coisa importante de nós, né, enquanto profissionais, falo enquanto nutricionista, de fato considerar o que está fora da ciência biomédica, né? Porque hoje a gente vive numa medicina ocidental, né? Então se a gente for para a Ásia, enfim, a gente já vai ter outra questão. Porque muitas vezes, se o paciente traz isso para nós e a gente fala, não faz isso, não pode, não vai, não lá, isso quebra ali a construção do vínculo que a gente tenta fazer com esse paciente, né? Então, eu achei muito importante, só complementando mesmo, que a gente precisa muitas vezes perguntar sobre isso, né? E aí a gente fala de religião, que é diferente de espiritualidade, porque as pessoas também podem encontrar essa energia fora dos tipos de religião. Mas eu acho que tem que ser uma coisa que faz parte ali da rotina do profissional questionar minimamente, né? Porque às vezes a gente tem casos de pacientes que não conseguem acesso ao tratamento, que já passaram por várias linhas, sobra um tratamento que não está disponível, e aí começam a aparecer esses outros tipos de tratamento, né? E aí a pessoa vai estar sensibilizada, porque, poxa, eu não estou conseguindo fazer meu tratamento. E aí começam a vir essas várias dúvidas, e aí várias pessoas vendem tratamentos, né? Enfim, mas é preciso que exista um vínculo muito sólido com o profissional que cuida com a equipe para que esse paciente saiba, né, se desvencilhar, saiba reconhecer esses tipos de tratamento que fazem parte de uma venda enorme, né, no contexto da oncologia. Então eu acho importante essa questão do vínculo e da abertura que o profissional tem. Até porque a gente acaba protegendo os pacientes, Sim, né? Porque exato, assim, exato. Por exemplo, diferente de ti, tem né? Enfim, não vou falar o óbvio. Tem pacientes que estão em momentos muito frágeis, que não tem mais linha nenhuma de tratamento comprovada, e eles querem alguma coisa, né? E eu uma vez um paciente assim, ele queria importar, eu não me lembro qual era o país, mas eu sei que era tipo coisas de quase 10 mil reais só para chegar até ele ao que estava sendo prometido, porque assim o Google, né, tu coloca ali cura do câncer, vai vir vários anúncios patrocinados. E nas redes sociais. Né, e rede social e tal, e a pessoa ela tá no direito, ela tá no direito e ela tá no momento dela procurar. Que né? faz parte da autonomia. Isso, exato. Ele disse assim, eu preciso encontrar alguma coisa. Aí uma vez um paciente me disse que era quase 10 mil reais para importar, o que eu achava. Eu disse, só me dá um dia, eu vou procurar o que é isso e vou lhe dizer a minha opinião, porque eu nunca tinha ouvido falar. E aí era um charlatanismo, assim, sabe? Era uma coisa criminosa, assim, sabe? E aí ele veio em consulta. Aí eu disse assim, o que o senhor, digamos assim, pense numa coisa que o senhor quisesse gastar o dinheiro. Aí ele ficou me olhando. Aí eu queria me curar, eu digo, tira. Aí ele disse, ele disse assim, eu acho que o meu último, ele disse assim, eu amo domingo porque a minha casa é cheia e não sei quem. Disse assim, o senhor vai pegar todo esse dinheiro e o senhor vai fazer um bom domingo com a sua família. Porque isso o senhor vai estar rasgando dinheiro. Não faz sentido. Não tem ele. Aí ele ficou assim parado, me olhando e disse assim, tem certeza? Eu disse, tenho certeza. E assim, eu não vou deixar o senhor gastar o seu dinheiro com algo que mais, né, existe mais informações tirando qualquer tipo de benefício, né? Isso aqui não tem benefício nenhum, isso aqui é simplesmente para lhe tirar o dinheiro. Então eu prefiro que o senhor gaste com uma coisa que vai lhe provocar qualidade de vida e uma boa memória para o senhor e para a sua família, porque assim, isso é uma coisa que eu acho que falta, aí eu vou tiro no pé, falta para boa parte das pessoas, profissionais, não só da oncologia, que é algo que eu acredito que, assim, quando o paciente está na tua frente, é muito mais fácil dizer usa. É muito mais fácil. Porque aí tu diz assim, é o paciente que quis, é o paciente que procurou, eu não preciso explicar nada, minha consulta vai ser mais rápida,
e eu tô me eximindo de qualquer coisa porque não fui eu que prescrevi, foi ele que comprou. Mas isso é muito injusto com a pessoa. Isso é muito injusto. Então, assim, tipo, a gente como profissional da saúde, independentemente de qual for, a gente tem que, de alguma forma, proteger os pacientes, porque isso, voltando lá à nossa fala inicial, isso é desinformação, né? E quando a gente está desesperado, a gente perde o filtro de qualidade de informação. Exatamente. Porque aí, às vezes, o paciente traz pra gente um anúncio do Facebook de lá da Guatemala, nada contra a Guatemala, mas assim, e aí ele te traz isso aqui, e aí na tua frente tem por exemplo, tem um cara com uma formação gigante, e que se ele não tivesse naquele momento de fragilidade, ele disse, não, isso aqui ele teria aquela capacidade de crítica, de bom senso, e aí naquele momento que ele está frágil, ele perde, e a gente como profissional precisa proteger. Tem duas situações que eu queria trazer em relação a isso, o quanto é importante e delicado, e a gente tem que conversar com os nossos especialistas de qualquer coisa que a gente vá fazer uso. A minha mãe teve um quadro de demência e a gente usou o óleo de canabidiol. E dentro dos medicamentos que ela fazia, ele era incompatível com o uso do Rivotril. Então é importante falar, porque assim, o Rivotril, óleo de canabidiol, são duas coisas, o que tem uma coisa a ver com a outra? Eu, que não tenho estudo, vou dizer que não tem uma coisa com a outra. Mas a pessoa que prescreveu, que é uma pessoa que tem esse conhecimento, disse sobre interação medicamentosa. Então, assim, não está ligado com câncer, mas está ligado com o quê? 2 componentes que pode dar interação medicamentosa. Por isso que é importante a gente comentar com o nosso médico para que ele veja e diga, não vai ter interação medicamentosa. E claro, se for R$200, R$500, tu não vai se opor. Agora, quando é R$10 mil, que daí é uma outra coisa, né? Um gasto desnecessário de tomar algo que é como se fosse água. Eu vou me opor aos R$500. Tudo bem. Eu entro nos pools de vitaminas, de coisas. Também. Gente, compra comida. Compra comida. Sim. Mas também tem outros medicamentos ali, outras pílulas, né? Que a gente usa, as pílulas mágicas, que também pode dar choque de interferência com os medicamentos. Então daí a gente está fazendo uso dessas pílulas mágicas e o medicamento convencional não está fazendo efeito. Então daí tu coloca a culpa no tratamento convencional. E continua com as pílulas mágicas. Eu gostaria de ter um lugar de fala. Pode falar. Bom dia, para quem me conhece, eu sou Hamilton, é a primeira vez que eu estou vindo aqui. Eu tenho 35 anos e sou farmacêutico. Já que a gente está caminhando para a área de falar de tratamentos e medicações, né, eu gostaria de falar um pouco. Para quem não sabe, o farmacêutico ele é um profissional bem completo na área de falar de tratamentos, né? A gente estuda não só os medicamentos químicos, mas os fitoterápicos, homeopatia, né? E como eu também sou adepto da fé cristã, eu gostaria até de dar uma olhada no artigo que você comentou depois, se tiver oportunidade. Eu acho importante porque é igual a senhora ali falou, né? Quando é tratamento paliativo, que a pessoa já tem um diagnóstico que não funcionou, e aí, como a gente conversa com esse paciente? Eu só tive uma experiência de manipular indiretamente as medicações, né? Eu trabalhei em uma farmácia de manipulação terceirizada que só fornecia, então o cuidado que eu tinha com o paciente era indireto, era de manipular correto, era manter aquela medicação estável dentro dos padrões de qualidade, de temperatura, até que o medicamento chegasse. O meu cuidado era só indireto. Então eu fiz uma pós-graduação onde agora eu estou buscando a oportunidade de entrar nesse cuidado mais humano, né? Eu vim para cá justamente para isso. Então, às vezes a sociedade ela não conhece totalmente o papel do farmacêutico no cuidado do paciente, porque de primeiro esse cuidado só é indireto. Mas agora eu sei que o farmacêutico ele pode também participar dessa equipe completa e às vezes nem todo mundo sabe disso, porque é igual eu vi o Rodrigo falando, como assim ele não sentiu náusea durante esse tratamento? Porque isso, quando eu estudei a minha parte oncológica, é muito recorrente e a alopécia também é muito recorrente, não é em todos que acontece, mas é o que mais a gente imagina. Então essa questão de
de tomar cuidado com as náuseas, o farmacêutico ele está inserido em tomar cuidado com isso, qual é o medicamento para prevenir que mais o paciente se sinta seguro para fazer esse tratamento, né? Então é importante a questão da interação medicamentosa, né? O canabidiol ele se mostra, eu já estudei ele na época da faculdade, quase eu faço um TCC em relação a ele, só que eu não tive a oportunidade. O canabidiol ele se revelou muito bom em relação a prevenir acesso epilético. Então, lá nos Estados Unidos, ele já era usado como suplemento alimentar. Aqui veio ser usado agora. Então, realmente, eu já não sabia dessa interação dele com o ribotril. Então, é uma coisa nova que eu estou sabendo agora, né? Então, é bastante interessante estar inserido aqui para mim poder absorver essas coisas como conhecimento não pessoal, mas profissional, para poder estar usando em prol do paciente, né? Então, é muito importante e o farmacêutico ele está inserido realmente nisso dessa forma. Sim. Sim, eu acho que todos. Aqui a gente trouxe alguns profissionais, né? Mas eu acho que a gente tem uma equipe muito importante nesse cuidado. Você quer fazer um intervalo? Vamos fazer um intervalinho só para vocês comerem, né? Eu falando. Queria falar? Ela queria falar, mas perdeu o link. Só ia complementar a questão da espiritualidade, né? Que uma grande parte dos pacientes que me procuram vão para o CAPC, né? Que aqui é o centro, né? De apoio espiritual. E vêm muito tranquilos de lá, né? Recebem cuidados muito importantes, né? Então, assim, é muito bonito esse processo, porque a espiritualidade e a religiosidade são coisas diferentes. Então, eu já atendi paciente ateu que se manteve ateu até a morte, a gente passou esse momento juntos com a esposa e a família condenando ele por ser ateu, mas ele acreditava que ele estava muito tranquilo. Então, realmente, né? A crença, ela sobrepõe a religião, né? Aquilo que se acredita. E eu acho que a informação é importante, porque realmente, né? Eu me coloquei um dia, tive uma paciente que foi procurar fazer uma vaquinha eletrônica para juntar 60 mil reais para um tratamento integrativo em São Paulo, né? Que incluía várias coisas que tinha também em Blumenau. Aí eu marquei uma consulta com essa pessoa porque eu queria ver o que ela ia me dizer, como se eu fosse uma paciente comum. E eu voltei para ela e disse, querida, olha, o que acontece ali é X, Y, Z. Né? Então, assim, a gente realmente informar, né? E você trouxe a ayahuasca, eu atendi um paciente também, 31 anos, que depois do ritual de ayahuasca, ele pirou na batatinha, assim, zoou muito a percepção dele da vida. Então, assim, tem que ter realmente esse acompanhamento, porque expandir consciência, né, não é tão simples. Assim. Foi esse o meu ponto, né? Porque o que eu dizia, em que momentos, beleza, como é que tu vai lidar com aquilo daqui pra frente, né? Você vai ver. Assim como, eu sei que são situações diferentes, mas assim como tu tem que lidar com o diagnóstico, quando tu tem uma outra percepção, assim, como é que tu te posiciona, te fortalece e age diante daquela realidade. Porque a gente sabe que hoje, né, em paliativos, como já existiam estudos na década de 60, né, estudos com ayahuasca, com cogumelo, com LSD, que são drogas sintéticas, né, para fazer expansão de consciência, mas tem que estar muito bem acompanhado, né? Não dá para fazer isso de qualquer forma, de qualquer jeito, né, em qualquer lugar, porque pode trazer realmente conflitos muito grandes, medos, né, ampliar medos, nem sempre a gente vai ter aquele benefício. Então, é muito importante a informação, muito importante ter uma rede de apoio, né, segura e estar fazendo terapia para poder, né, elencar e costurar todos esses fatos, né, para seguir muito bem, né, nesse processo todo que é muito gigante, né? Quantas coisas se desdobram num tratamento de químio, né, tanto pela medicação, quanto pelos efeitos, e quanto descobrir o que o nosso corpo produz, né, que a gente é feito de corpo e alma, e juntar isso, acho que o câncer é um dos processos que mais junta esses dois, que você tem que olhar e dizer, não, isso funciona integrado, né, e a gente precisa estar ali para apoiar, assim como a alimentação também, né, Marcelo? Sim. Como é importante que você põe para dentro, né? Sim. Nosso corpo é 98% de autonomia, gente, 2% é escolha. Sempre digo, a gente sabe como entra, a gente não sabe como sai, né? E quando sai, a gente precisa olhar o que está saindo, né?
A gente faz isso com o bebê. Você fica o tempo inteiro olhando como entra e como sai. E a gente não faz mais isso com a gente, né? E isso acho que é fundamental nesse processo. Só queria entender a sua fusão, a palavra do abraço foi envolvement? Não, é grace. Grace. Tá, eu tenho outra palavra que é do espanhol que eu gosto muito, que acho que fecha esse momento. Chama apapatio. Você já ouviu falar essa palavra? Apapatio é abraçar com alma. Então, ela é muito bonita porque ela vai trazer essa questão do abraço, mas ela está trazendo uma questão espiritual junto. O abraço já é, né? Por isso que diz assim, o apapatio. abraço, os dois Então, corações apapatiar. estão ouvindo, né? É uma palavra muito carinhosa do espanhol. Acho que pode ser usada mesmo. Os corações Queria só fazer uma pergunta. Continuamos ou fizemos uma pausinha? Paramos. Paramos, ok. Bem.